Talvez você não tenha percebido, mas aquela frase cortante, aquele silêncio gelado, aquela promessa quebrada, tudo isso fazia parte de um padrão. E sim, ele sabia exatamente o que estava fazendo. Você já percebeu que, com o narcisista, respeito não vem com o tempo? Não importa o quanto você ame, explique, se doe. Para ele, quanto mais você cede, menos valor você tem. Hoje você vai descobrir as 8 atitudes mais poderosas para fazer um narcisista te respeitar. Não porque ele mudou, mas porque você mudou a forma como ele te enxerga. Lembra daquela vez que você se sentiu pequena sem ter feito nada de errado? Daquela conversa que te deixou exausta sem saber porquê? Não, você não estava exagerando. Ele sabia exatamente o que fazia. Você passou anos acreditando que amor era sinônimo de sacrifício, que respeito viria naturalmente se você fosse paciente o suficiente, compreensiva o suficiente, forte o suficiente para os dois. Mas a verdade é crua e libertadora. O narcisista só respeita aquilo que teme perder. Só respeita o que não pode controlar completamente. Como dizia Sigmund Freud, o inconsciente age até que se torne consciente. E o que permanecia inconsciente em você era esta verdade. Cada vez que você cedia, cada vez que explicava o óbvio, cada vez que implorava por compreensão, você estava ensinando a ele que podia te desrespeitar sem consequências. Sua gentileza virou fraqueza aos olhos dele. Sua paciência, submissão. O narcisista não funciona com a lógica do amor recíproco. Ele funciona com a lógica do poder. E poder, para ele, é medido pela sua capacidade de te fazer dançar conforme a música que ele toca. Quando você para de dançar, quando você para de reagir, quando você para de implorar, aí nasce algo que ele nunca esperou. O medo de te perder. Mas despertar para essa verdade dói, porque significa aceitar que você esteve em um jogo onde as regras nunca foram justas. Significa olhar no espelho e reconhecer que sim, você permitiu. Não por masoquismo, mas por amor genuíno, dirigido à pessoa errada. Freud alertava que a verdade reprimida sempre retorna, e ela está retornando agora, neste momento, através da sua coragem de enxergar o que sempre esteve lá. No início ele era perfeito demais para ser real. Lembra? Aquelas palavras doces que pareciam escritas especialmente para você. Aquela atenção que te fazia sentir única no mundo. Mas máscaras, por mais belas que sejam, não foram feitas para durar para sempre. E quando a máscara do narcisista começa a escorregar, você vê a primeira centelha do que realmente se esconde por trás. O narcisista usa o que Freud chamava de projeção. Ele projeta em você a imagem do que você quer ver, do que você precisa ouvir. Ele estuda seus vazios, suas feridas, suas necessidades não atendidas e se molda como a solução perfeita para todos eles. Não por amor, mas por estratégia. Porque uma vez que você está emocionalmente dependente dessa versão falsa, ele pode começar a retirar, pouco a pouco, tudo aquilo que te deu no início. A máscara dele é feita de promessas, elogios calculados, momentos de aparente vulnerabilidade que te fazem sentir especial por ser a única a conhecer o lado sensível dele. Mas observe bem, até mesmo a vulnerabilidade do narcisista é uma ferramenta de manipulação. Ele se abre não para criar intimidade real, mas para criar dependência emocional, para que você se sinta responsável por proteger aquele lado frágil, que na verdade nunca existiu. Quando você começa a questionar inconsistências, quando você aponta contradições entre o que ele diz e o que faz, a máscara não escorrega. Ela é arrancada com violência. E por baixo dela, você encontra não um rosto, mas um vazio. Um espelho que reflete apenas a sua própria necessidade de ser amada, distorcida e devolvida como uma arma contra você mesma. E então começou o ciclo que você conhece tão bem. Primeiro, a confusão. Algo não estava certo, mas você não conseguia nomear o quê. Era como viver em uma névoa constante, onde suas percepções eram constantemente questionadas, onde sua realidade era reescrita por alguém que dizia: "Te amar, você está exagerando. Você é muito sensível."
Isso nunca aconteceu. Frases que se tornaram um martelo constante na construção da sua dúvida sobre si mesma. Segundo Freud, o mecanismo de defesa mais primitivo do ego é a negação. E o narcisista usa a negação não apenas para se proteger, mas como uma arma para te desarmar. Ele nega não apenas os fatos, mas a sua percepção dos fatos. Te faz questionar não apenas o que aconteceu, mas a sua capacidade de interpretar a realidade. Este é o gaslighting em sua forma mais cruel, fazer você duvidar da sua própria sanidade. O ciclo se alimenta da sua necessidade de harmonia, da sua disposição em assumir a culpa para que a paz seja restaurada. Cada vez que você cede, cada vez que aceita a versão distorcida dos fatos, você está fortalecendo as correntes da sua própria prisão emocional. O narcisista percebe isso e intensifica o jogo, porque descobriu que você prefere questionar a si mesma a questionar ele. Mas existe uma frase que muda tudo, uma verdade que Freud sussurrava nos ouvidos de seus pacientes. O que você sente é real, mesmo que o que causou esse sentimento seja negado por outros. Suas emoções são dados válidos. Sua intuição é um radar funcional. E quando algo dentro de você grita que algo está errado, raramente está mentindo. O problema nunca foi a sua percepção. Foi a manipulação sistemática dela. Se esse ciclo faz sentido para você, escreva nos comentários. Eu estou acordando e inscreva-se agora. Isso é o começo da sua liberdade. Houve um momento específico onde algo dentro de você disse chega. Talvez tenha sido uma humilhação pública disfarçada de brincadeira. Talvez tenha sido uma promessa quebrada pela enésima vez. Ou aquele olhar de desprezo quando você mais precisava de compreensão. Não importa qual foi. O que importa é que algo em você se recusou a normalizar mais uma vez o inaceitável. A gota d'água não é sempre o evento mais grave. Às vezes é o mais simples, o mais cotidiano. Como dizia Freud, às vezes um cigarro é apenas um cigarro. Mas às vezes uma palavra aparentemente inocente carrega o peso de anos de desrespeito acumulado. E foi nesse momento aparentemente pequeno que você sentiu o peso de tudo que tinha engolido em silêncio. Seu corpo reagiu antes da sua mente. Aquela sensação no estômago, aquele aperto no peito, aquela vontade súbita de sair correndo ou gritar até que a voz sumisse. Porque o corpo sempre sabe. O corpo guarda a memória de cada desrespeito, de cada vez que você se traiu para manter a paz. E quando a gota d'água cai, é o corpo que diz, não mais. Foi nesse momento que você percebeu que não estava lutando para salvar um relacionamento. Estava lutando para salvar a si mesma. Que não estava sendo teimosa ou exigente demais, estava sendo humana. Estava reivindicando o direito básico de ser tratada com dignidade. E pela primeira vez em muito tempo, aquela voz dentro de você que sempre sussurrava, talvez seja culpa minha, foi silenciada por uma voz mais forte. Eu mereço mais que isso. A primeira atitude que muda tudo é aparentemente simples, mas revolucionária. Não reagir à provocação. O narcisista se alimenta da sua reação emocional como um vampiro se alimenta de sangue. Cada vez que você explode, cada vez que se defende desesperadamente, cada vez que chora de frustração, você está oferecendo a ele exatamente o que ele procura, prova do seu poder sobre você. Freud dizia que o silêncio é o mais perfeito grito. E quando você escolhe o silêncio estratégico diante de uma provocação, você está gritando algo que o narcisista nunca ouviu antes. Você não me controla mais. Seu silêncio não é passividade, é poder. Não é fraqueza, é força concentrada. É a recusa em participar de um jogo onde você sempre perde. Imagine a cena. Ele solta aquela frase calculada para te ferir, aquele comentário disfarçado de brincadeira, aquela crítica envolvida em preocupação falsa. E você não morde a isca. Você o olha com a serenidade de quem já não se deixa tocar por palavras vazias. Você responde com indiferente ou simplesmente desvia o olhar. Nesse momento,
algo muda no ar. O poder muda de mãos. O narcisista espera a explosão, drama, uma reação que confirme sua importância na sua vida emocional. Quando você nega isso a ele, quando você trata suas provocações com a indiferença que elas merecem, você está fazendo algo que abala as fundações do ego dele. Você está mostrando que ele não é o centro do seu universo emocional. E isso, para um narcisista, é mais assustador que qualquer grito. A segunda atitude transformadora é definir limites inegociáveis. Não sugestões, não pedidos, não negociações. Limites, como muros que você constrói ao redor da sua dignidade, com placas que dizem claramente: até aqui, não além. E quando você diz não, com a firmeza de quem conhece o próprio valor, algo mágico acontece. O respeito nasce onde você não se dobra. Segundo Freud, o ego é o mediador entre os impulsos do id e as exigências da realidade. Seu ego estava sendo constantemente atacado, constantemente diminuído, constantemente negociado como se fosse um item em liquidação. Mas limites saudáveis são a linguagem que o ego usa para se proteger. São a tradução externa do seu valor interno. Quando você diz, não vou tolerar que você fale comigo desse jeito, quando você diz, não vou mais cancelar meus planos, para atender aos seus caprichos, quando você diz, não vou mais me desculpar por coisas que não fiz, você não está sendo difícil, você está sendo digna, você está ensinando ao narcisista uma lição que ele nunca aprendeu, que existem pessoas que não se vendem por migalhas de afeto. O narcisista vai testar seus limites. Ele vai empurrar, provocar, tentar encontrar as brechas por onde pode passar. É aí que você descobre se seus limites são reais ou apenas teatrais. Limites reais têm consequências. Limites reais são seguidos de ação. E quando você sustenta suas próprias regras, quando você se torna sua própria guardiã, o narcisista percebe que não está mais lidando com a pessoa que costumava controlar. Mas prepare-se. Quando você começa a mudar, quando você para de reagir e começa a agir, o narcisista não aceita passivamente. Ele intensifica o jogo. Vem a terceira atitude crucial. Torne-se imprevisível. O narcisista se alimenta de padrões, de saber exatamente como você vai reagir a cada botão que ele aperta. Quando você quebra esse padrão, quando você para de explicar cada passo, o controle dele morre. Como dizia Freud, o inconsciente não conhece contradições. O inconsciente do narcisista está programado para esperar que você funcione como sempre funcionou, explicando, justificando, pedindo aprovação. Quando você simplesmente age sem dar satisfações, quando você toma decisões sem consultar o conselho não solicitado dele, você está criando uma dissonância cognitiva que o desestabiliza profundamente. Ele vai tentar te trazer de volta para o padrão conhecido. Vai usar culpa, depois de tudo que fiz por você. Vai usar drama. Você mudou, não é mais a mesma pessoa. Vai usar falsas promessas. Eu posso mudar também. Mas você aprendeu a linguagem dele. Você conhece o roteiro. E você escolhe não entrar em cena. A imprevisibilidade não é ser caótica ou irresponsável. É ser livre. É tomar decisões baseadas no que é melhor para você, não no que vai gerar menos conflito com ele. É sair com as amigas sem avisar com 3 dias de antecedência. É mudar de opinião sem ter que apresentar uma dissertação sobre os motivos. É viver como se você fosse uma pessoa adulta e independente, porque você é. A quarta atitude que consolida sua transformação. Preserve sua rotina e sua independência. Mostre que sua vida não gira ao redor dele, porque o que ele mais teme é a sua autonomia. O narcisista precisa que você seja dependente, emocional, social, às vezes até financeiramente. Sua independência é a criptonita do controle dele. Freud observava que o amor não é apenas um sentimento, é também uma relação de poder. E durante muito tempo, você esteve do lado mais fraco dessa relação. Mas quando você mantém seus amigos,
seus hobbies, seus sonhos, suas rotinas independentes da aprovação dele, você está redistribuindo esse poder. Você está mostrando que tem uma vida própria, uma identidade que existe além da relação. Continue frequentando aquele curso que ele critica. Mantenha aquelas amizades que ele considera má influência. Persiga aquele projeto que ele considera perda de tempo. Não porque você quer provocá-lo, mas porque essas coisas fazem parte de quem você é. E quem você é não precisa da aprovação de quem te destruiu para existir. Sua independência é sua armadura. Quando você tem uma vida rica e plena fora da relação, você para de temer o abandono dele. E quando você para de temer o abandono, você para de se submeter para evitá-lo. O narcisista percebe essa mudança energética antes mesmo de você verbalizá-la. Ele sente que não é mais indispensável na sua vida, e isso o obriga a te tratar com mais cuidado. A quinta atitude que sela sua transformação. Olhe nos olhos sem pedir permissão. Sua postura muda a dinâmica. Quem se impõe no olhar exige respeito sem palavras. Durante muito tempo você evitou o confronto visual. Olhava para baixo quando ele falava. Desviava o olhar quando se sentia atacada. Mas olhos que não fogem são olhos de quem não tem do que se envergonhar. Segundo Freud, os olhos são as janelas da alma. E por muito tempo você manteve essas janelas fechadas, com medo do que ele poderia ver lá dentro. Sua dor, sua confusão, sua necessidade desesperada de aprovação. Mas agora você aprendeu que não precisa esconder sua força, que não precisa diminuir sua luz para que ele se sinta confortável na escuridão dele. Quando você o olha nos olhos sem medo, você está comunicando algo que transcende palavras. Eu não tenho medo de você. Eu não preciso da sua aprovação. Eu me conheço e me aceito. E sua opinião sobre mim não define minha realidade. Esse olhar firme é como um espelho que reflete de volta para ele toda a manipulação, toda a tentativa de controle, toda a energia tóxica que ele dirige a você. O narcisista vai tentar quebrar esse olhar. Vai intensificar a agressividade, vai usar táticas mais sutis de intimidação. Mas você aprendeu que quem precisa intimidar para ser respeitado não merece respeito algum. Você aprendeu que sua dignidade não está em negociação. E quando você sustenta esse olhar, quando você não abaixa a cabeça, você está escrevendo uma nova história sobre si mesma. E finalmente, a transformação completa. Seja a sua própria proteção. Você não precisa que ele mude, precisa se fortalecer. Quando você se escolhe, ele percebe que não tem mais domínio. Esta é a verdade mais libertadora de todas. Você nunca precisou que ele mudasse para ser feliz. Você só precisava mudar a forma como permitia que ele te tratasse. Como dizia Freud, a melhor maneira de suportar a vida é ter um objetivo que valha a pena e amar alguém que retribua esse amor. Você passou tanto tempo tentando fazer com que ele te amasse de volta, que esqueceu de amar a si mesma primeiro. Você passou tanto tempo tentando consertá-lo que esqueceu de se curar. Mas não se conserta o que está quebrado. Se protege o que ainda está inteiro. Quando você se torna sua própria proteção, quando você para de esperar que ele seja o homem que você precisa e se torna a mulher que você merece, algo fundamental muda no universo ao seu redor. Você para de implorar por respeito e começa a irradiá-lo. Você para de pedir para ser valorizada e começa a se valorizar. O narcisista pode não mudar nunca, provavelmente não vai mudar, mas ele vai te respeitar. Não porque descobriu o amor, mas porque descobriu o medo. Medo de perder alguém que não implora mais para ficar. Medo de maltratar alguém que não precisa mais da aprovação dele para se sentir valiosa. Medo de controlar alguém que aprendeu a se controlar. E quando você se escolhe, quando você se protege, quando você se prioriza, você percebe que nunca precisou obrigar ninguém a te respeitar. Você só precisava se respeitar primeiro. Se essa história falou com você, escreva: Eu escolho a liberdade. Compartilhe com quem precisa e clique no próximo vídeo.